Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e desejando que nosso encontro de hoje seja um encontro com compreensão, com curiosidade, que incite questionamentos, que inquiete alguma coisinha para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. E é sempre muito bom quando eu sou convidada a falar, porque antes de falar para vocês, eu estou falando para mim mesma. E um hábito que eu adquiri é de ouvir tudo que eu gravo, algumas vezes. E tem uma amiga minha que diz assim, mas por que se foi você que gravou? Às vezes eu preciso ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, para ter certeza de que de fato eu estou praticando, ou eu estou compreendendo, entendendo, decodificando e assimilando o que eu estou falando. Então, dentro de um costume oriental, toda vez que a gente se reúne para discutir, para conversar, para partilhar um assunto, a gente sempre pede aos mestres que nos orientem para que possamos ter compreensão sobre o que está sendo dito. E essa compreensão se estende de quem fala, obviamente, que tem a responsabilidade de estar falando algo que deve estar minimamente tentando praticar, e se estende até a quem está ouvindo. E que possa ter um ambiente de equilíbrio, um ambiente com muita qualidade, para que seja entendido, seja partilhado e seja assimilado. E é com essa intenção que eu inicio o nosso encontro desta noite, solicitando que possamos fechar os olhos e possamos fazer o contato um pouco maior com o nosso silêncio interior e possamos sentir a presença do nosso divino mestre, nosso querido mestre Jesus, e todos os nossos amigos espirituais, dessa grandiosa família que nos acolhe e que cuida tão amorosamente de cada um de nós. Estendendo essa nossa oração e essa nossa gratidão para o planeta Terra, que também nos acolhe, a Mãe Terra, que nos acolhe e que nos nutre, que nos abriga e que precisa, nesse momento, desse cuidado e dessa retribuição em amor. Nossas matas, nossos oceanos, nós precisamos olhar mais pelo nosso planeta com compaixão, porque é a nossa grandiosa mãe, é o grande útero que nos recepciona com muito amor, o planeta Terra. Que nós possamos, nesse momento, enviar essa energia para todo o planeta, obviamente para todos os seres sencientes que habitam nesse planeta. Vegetais, minerais, animais. E que nós iniciemos, então, esse encontro com enorme, profunda e presente gratidão nos nossos corações e mentes. E vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam, vamos inspirar e ao expirar, vamos vibrar o mantra 1, 3 vezes. 1. Vamos descer as nossas mãos com suavidade, iniciar o nosso encontro com alegria, porque hoje o tema nos traz uma reflexão muito atual e, ao mesmo tempo, muito antiga. O tema de hoje é saudável, é o caminho do meio. Saudável é o caminho do meio.
do livro Saúde, escrito por João Nunes Maia, pelo espírito miramês, pelo espírito miramês. E é um tema, como eu disse, muito atual, porque nós estamos sendo solicitados diariamente a buscar o caminho, um ponto entre as duas polaridades, que é o caminho do meio. Então, é um tema absolutamente atual, sobretudo depois de uma pandemia, que ainda acontece, mas que, graças a Deus, já se encontra mais suave, né? Mas ainda solicitando atenção e responsabilidade de todos nós, inclusive das autoridades, mas antigo, porque eu particularmente, a primeira vez que ouvi sobre o tema caminho do meio, exatamente com essas palavras, foi na história de Siddhartha Gautama, o Buda, um mestre indiano que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Cristo, há 2.500 anos, ou um pouco mais, obviamente, que era um príncipe. Ele nasceu filho de um rei bom, o pai de Siddhartha Gautama, o Buda. Buda é uma palavra em sânscrito que significa o iluminado. Obviamente, ele só recebeu esse nome, Buda, depois que ele alcançou a iluminação. O nome de nascimento dele era Siddhartha Gautama. Esse menino nasceu príncipe, obviamente, filho de um rei, um bom rei, que precisava urgentemente ter um filho. Ele queria ter um filho porque ele queria deixar um herdeiro para o trono. Ele queria ter certeza que aquele povo que ele amava ia continuar tendo um rei justo e amoroso no comando. Mas ele não tinha filhos. Dado o momento, a sua esposa, depois de muito pelejo, conseguiu engravidar. E quando a esposa engravidou, era praxe, era comum naquela época, que os reis procurassem os grandes sábios visionários, que em sânscrito chamamos de rishis, ou rishis, que eram aqueles homens que entendiam de astrologia, que entendiam de saberes místicos, e que olhavam no mapa celestial, no mapa astral, a configuração daquele espírito que ia reencarnar. E Buda fez isso, claro. E aí o sábio, o primeiro, disse, olha, na verdade, ele procurou uns 3 ou mais. E o consenso que chegou é de que o filho que viria seria ou um rei maravilhoso, um rei justo e amoroso, ou um grande sábio, um homem santo. Aquela revelação incomodou muito o pai de Siddhartha. O rei ficou muito incomodado. Ele não queria um homem santo. Ele não queria como herdeiro um sábio santo. Ele queria um bom rei, um homem justo que fosse treinado nas competências marciais e nas competências que o príncipe deveria receber e desenvolver para que assumisse uma administração daquele porte. E por conta disso, ele foi procurando outros rishis que orientaram ele o seguinte, o rei, se você quer ter certeza de que seu filho não será um homem santo, o senhor vai ter que tomar algumas providências. Uma delas é evitar que ele faça contato com tristeza, né, doença, morte, pobreza e velhice. Como assim? Olha só, essas coisas vão inquietar a alma do seu filho e vão fazer ele questionar sobre a natureza da vida. E ele vai naturalmente criar uma curiosidade em filosofar sobre o senso do que é justo e injusto. E ele vai tomar o caminho da santidade. Aí o rei disse, ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou evitar que o meu filho tenha acesso a essas informações. E criou para Siddhartha, quando nasceu, uma vida de príncipe absolutamente preservada de todo o sofrimento que havia fora do castelo. Fato é que o nascimento de Siddhartha, durante o parto, a mãe de Siddhartha morre, a rainha morre.
E quem cria Siddhartha é o pai. E cria com todo o esmero para que este menino não fizesse contato com dor, sofrimento e morte. Velhice. Né? Tudo que causa sofrimento. Pobreza, velhice, morte, doença. E Siddhartha habitava o sonho de uma vida sem problemas. O rei não passava problemas para ele. Siddhartha tinha um palácio, vários palácios, tinha inverno, verão, outono, primavera, transitava muito rapidamente entre eles, em momentos e em estradas onde não fizesse contato com essas coisas. E a vida de Siddhartha era opulenta, era uma vida de fartura. Ele, jovem, já tinha mulheres à sua disposição dentro do palácio, meninas que já estavam dispostas a ter com ele uma vida para que pudesse oferecer a esse jovem muita alegria, muita comida. E assim Siddhartha foi vivendo. E, como era de praxe, se casou muito cedo com Yasodhara e teve um filho chamado Raul. Mas, em determinado momento da vida de Siddhartha, muito precocemente, Siddhartha achava que tinha alguma coisa errada. Não podia a vida ser só aquilo. Era muito fácil. E, como nós sabemos, cá entre nós, que são as dificuldades que incitam transformações e questionamentos, Siddhartha achava que aquilo tinha algo que não era correto. Um dia, Siddhartha chamou um cocheiro amigo dele e disse que queria dar uma volta fora do protocolo que o pai tinha determinado. Queria sair do palácio fora do protocolo. E assim ele fez. E nesse percurso, ele viu um velório, ele viu pessoas chorando por um morto, ele viu pessoas doentes, esticadas num beco escuro, ele viu pessoas muito pobres vivendo uma vida miserável, e ele viu sofrimento em tudo aquilo. E aquilo tocou Siddhartha de uma forma crucial, de uma forma pungente. E o jovem nunca mais conseguiu ser o mesmo. A partir daquele momento, Siddhartha descobriu que precisava sair do palácio e precisava ter uma vida. Lógico que o pai não ia permitir que Siddhartha fizesse isso. Siddhartha ainda vivia sob o domínio e a custódia do rei. Então, ele combinou com seu querido amigo, irmão, primo, Ananda, que eles pudessem fugir do palácio. E depois de muita organização para a fuga, eles conseguiram fugir. Acontece que Siddhartha, e aí entra o nosso tema saudável, é o caminho do meio. Acontece que Siddhartha saiu muito ávido de vida e de experiência do palácio, porque ele era privado de todas as experiências que podiam trazer de maneira titulada, de maneira moderada, o contato com o sofrimento. Então, ele saiu de um polo onde a vida dele era absolutamente feliz e próspera, e queria entender o que acontecia com aquelas situações que ficaram muito marcadas na vida dele. Um doente, um morto, um velho, ele viu um velho também nessa passagem, e um pobre miserável. Isso o que está acontecendo? Ele saiu desse lugar onde ele era impedido de ver essas coisas e foi muito ávido para tentar entender a natureza da vida e as suas circunstâncias diversas. Siddhartha, então, entrou numa vida austera. Ele se afastou do reino do pai e foi viver uma vida miserável, porque ele não tinha sustento. E também ainda não tinha o conhecimento para ser um sábio que fosse pregando e fosse recebendo alimento. Ele estava iniciando a sua grandíssima, belíssima jornada de autoiluminação. Mas a jornada é longa. E Siddhartha, nesse caminho, se embrenhou pela floresta e encontrou alguns sábios de tradições austeras, como os essênios, que não se alimentavam praticamente, mas já estavam acostumados, porque vinham paulatinamente numa experiência de contenção. Os essênios
Eles quase não se alimentavam, eles jejuavam por horas a fio, e eles estavam sempre em meditação, alimentando a alma em detrimento à necessidade do corpo. Siddhartha tinha vida de uma vida muito próspera, de muita opulência, e resolveu seguir esses homens santos e começou a ser tão austero consigo quanto via os homens santos, que já estavam acostumados a essa vida, serem com eles mesmos. Siddhartha passou por uma inanição severa. E, obviamente, nesse percurso, ele não encontrou a iluminação. Ele encontrou a polaridade contrária à que ele conhecia. Siddhartha adoeceu. Siddhartha, um dia, muito depauperado, por inanição mesmo, Siddhartha comia um grão de arroz, um punhadinho ou quase nada, porque ele queria ascender, ele queria que a alma se iluminasse em detrimento a autoflagelar o seu corpo. Siddhartha ficou com inanição severa, e um dia ele se banhando no rio, passando mal, porque ele não estava alimentado, ele desmaiou. E uma jovem que trabalhava na lavoura, nas imediações onde Siddhartha estava, acolheu ele e foi, vendo aquele estado daquele jovem tão depauperado, tão desnutrido, ela foi devagarzinho colocando água e devagarzinho fazendo punhados de arroz doce e de algum alimento que foi possível naquele local, porque era um local de pobreza também, e foi alimentando ele devagar, e Siddhartha foi recuperando a energia, recuperando a vitalidade. E ali foi o primeiro grande entendimento sobre o caminho do meio. Os opostos, as polaridades são sempre muito intensas. Ali, Siddhartha começa a falar sobre o caminho do meio, porque a partir dali ele entendeu que ele não poderia cuidar da alma se ele menosprezasse o corpo, porque o corpo também era instrumento de iluminação. E aqui a gente entra no nosso tema. Saudável é o caminho do meio, do livro Saúde, de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Porque é um tema, olha só, 2.500 anos atrás, Siddhartha disse, não é assim, não é flagelando o meu corpo físico que eu vou conseguir expandir a minha alma. Tem uma conexão entre ambos. E o caminho do meio é o caminho moderado, da moderação. O caminho da moderação é o caminho da saúde plena. Porque não adianta você ser tão austero em que você se reprima tanto ao ponto de se sentir desnutrido ou se sentir infeliz porque não está fazendo algo que vai lhe trazer a satisfação de você alimentar seu corpo adequadamente, né? Esse caminho de privação absoluta é um caminho que altera o psicológico, inibe, né? Inibe a produção de hormônios importantes como serotonina, dopamina, que vão lhe trazer a saciedade através de uma sensação de prazer, e nem a outra polaridade, onde você faz de tudo, com todas as possibilidades, e que perde o contato com o prazer, porque quanto mais você experimenta aquilo, menos aquilo vai te trazer prazer, porque você já está encharcado e já perdeu a graça. E aí você se torna dependente, muitas vezes, de cada vez experimentar mais, comer mais, beber mais, fumar mais, fazer algo, não importa o que seja, não importa. Quando se trata de dependência, não importa. É simplesmente o ato de não conseguir mais decidir sobre vou fazer ou não. Porque a minha força de vontade não consegue decidir, eu preciso fazer aquilo. Ali já é uma relação de dependência. O caminho do meio é quando você pode dizer assim, não, hoje eu posso
experimentar isso. Hoje eu posso comer um pedaço de bolo, hoje eu vou abrir uma exceção, eu sinto que vai me trazer um retorno importante fisiológico e psicológico, mas eu também só vou comer um pedaço, eu não vou devorar meia torta, né? Eu não vou fazer isso todo dia, porque se eu não fizer, eu deprimo. Então, esse é o caminho da moderação. É o caminho onde você não perde contato com a sua competência em organizar-se, em decidir o que é melhor, em deliberar o que é melhor. E, às vezes, sabe, a nossa fisiologia pede, né? Eu sinto isso muito particularmente. Eu me privo de muito açúcar, né? Eu como, eventualmente eu como um pedaço de bolo, eu como um pedaço de torta, mas eu me privo de açúcar porque açúcar não faz bem para mim. Eu me sinto ácida, eu sinto que minha glicemia pode atingir níveis limítrofes, então eu deliberei que não vou exagerar. Mas no começo eu cortei de uma forma absoluta. Eu radicalizei. Isso tem uns 15 anos, ou talvez um pouco mais. E o que aconteceu é que eu tinha sonhos com castelos de chocolate. E eu fiquei irritada porque eu estava com muita privação. Eu cortei algo de uma forma agressiva. E aí, recebendo a orientação de um querido médico da espiritualidade, um amigo, um irmão, um amado, dizendo: cadê o caminho do meio? Aí eu comecei porque não é fácil você titular. Não é fácil titular. Porque titular significa você fazer contato com algo que lhe é muito prazeroso e que lhe faz falta, mas você não sucumbir a esse contato. Titular é isso. Eu vou decidir quando e quanto eu vou experimentar. E aí eu comecei a fazer esse experimento de titular, de experimentar de maneira moderada. Então, hoje eu faço isso. Quando eu sinto que eu estou com necessidade de um pouco mais de glicemia, de prazer, de satisfação, eu compro um bolo ou experimento uma fatia de bolo, metade de uma fatia. Que delícia! Tomo com meu cafezinho, fantástico. Mas eu não quero comer o bolo inteiro. Então, eu compro uma barra de chocolate amargo e vou titulando como um pedacinho no café, depois do almoço. E a barra vai durar uma semana, vai durar 10 dias, 15 dias, depende. E assim eu consigo manter uma glicemia equilibrada, manter uma acidez tranquila, né, equilibrada, e manter uma satisfação de também poder oportunizar o meu corpo experimentar algo que no meu paladar dá prazer e está tudo bem. Então, saudável é o caminho do meio em tudo, nas emoções. Porque, primeiro, antes da gente aprender a buscar o caminho do meio nas emoções, a gente precisa experimentar o caminho do meio no alimento. É treino. É incrível como uma coisa está relacionada à outra. É incrível que dificilmente eu vou conseguir trabalhar o treino do caminho do meio nas minhas emoções, nas minhas respostas emocionais, se eu tiver uma descompensação, se eu for descompensada na minha alimentação. Por isso que os hindus, os yogis, os essênios e muitas outras tradições espirituais e mestres espirituais têm como jejum uma forma de autodisciplinar-se. Porque os sentidos, sobretudo o paladar, eles nos colocam o tempo todo em contato com a nossa humanidade, no sentido de ser humano e de estar encarnado, né? Humanidade nesse sentido. Estou encarnado, possuo um corpo, possuo uma fisiologia, portanto, necessidades. Nós temos necessidade de alimentar, de beber água, né? De fazer exercícios,
de ter uma alimentação que traga minerais, que traga substâncias importantes que vão ajudar na composição dessa organização fisiológica. O nosso corpo físico precisa desse cuidado, né? Todo dia a gente faz 3 refeições, com sorte. Pena que muitas pessoas não conseguem, mas o ideal é que pelo menos 3 refeições boas fossem asseguradas. Todo dia necessitamos hidratar o nosso corpo com líquido, com água de preferência, que é a melhor hidratação que existe. Todos os dias precisamos levantar da cama e somos compelidos, somos obrigados a nos movimentar para que nossas articulações estejam hidratadas, estejam lubrificadas. Nós precisamos do movimento. Todos os dias, coisas acontecem para que a gente esteja inserido, introduzido num mundo de sensações, de respostas, para que a gente treine a habilidade da nossa evolução, a competência evolutiva que habita em nós. Então, é fato, é fato. E esse mecanismo, ele precisa ser entendido e ele precisa ser respeitado. E nós podemos olhar esse mecanismo a que estamos inseridos com leveza. Não precisa dizer, que fardo, eu tenho que caminhar todo dia. Que bom que eu posso caminhar. Significa que minhas pernas, minhas articulações inferiores estão funcionando. Que bom que eu posso me movimentar. Muitas pessoas não podem ou não conseguem mais como gostariam. Que bom que eu tenho água para beber. Ainda existe água potável no meu planeta e eu preciso cuidar disso. Que bom que eu tenho um alimento e eu ainda posso escolher. Quando posso, é um mérito. Quando a gente começa a controlar o caminho, a exercitar, a praticar o caminho do meio, como eu como, quando eu como, e se eu decido sobre a minha alimentação, fica muito mais fácil encontrar o caminho do meio na expressividade das emoções. É incrível. E sabe, o meu treino com açúcar foi muito severo, mas me ajudou muito a trabalhar a forma como eu lido com as minhas respostas aos estímulos externos. E o tempo todo a gente está treinando isso. O tempo todo a gente está treinando isso. O caminho do meio é o caminho da suavidade. É o caminho onde a gente entende que nem muito para um lado, nem muito para o outro. Porque todas as polaridades são carregadas de muita energia e, às vezes, descompensadas, na sua grande maioria das vezes. A gente pode ver isso na política. Extrema-direita, extrema-esquerda. Cadê o caminho do meio? Todas as polaridades podem ser perversas. Todas as polaridades ficam cegas, porque defendem apenas um ponto de vista e esquecem de observar que entre o seu ponto de vista e o ponto de vista oposto tem uma possibilidade de alinhamento do que é melhor daqui, do que é melhor daqui. É o meio. É esse o caminho do meio. Então, pensar em caminho do meio é pensar em como eu vou responder a algo que me veio de lá de uma forma agressiva. Se eu vou responder com a mesma energia de agressividade, e o tempo todo é muito difícil fazer esse exercício, porque nós não somos só seres físicos, nem só seres mentais. Nós somos seres emocionais. Não é fácil. Às vezes a gente se sente agitada, um pouco mais agitada, né? Pós-pandemia é um caso clássico. Eu mesma andei me sentindo assim, sabe? Aí parei nas minhas meditações, falei, tem alguma coisa, o que está acontecendo?
E aí a gente para e observa um grande exemplo de caminho do meio. A gente veio de 2 anos de privação, uns mais, outros menos. Algumas pessoas não respeitaram o protocolo da Organização Mundial de Saúde, mas na sua grande maioria nós tivemos que respeitar e respeitamos. Então nós tivemos 2 anos de restrições. Algumas pessoas tiveram privação. Privação de comida, privação de trabalho, privação de lazer, privação de paz, porque quando você não tem trabalho, não tem comida, e você precisa alimentar crianças, alimentar pessoas, é muito difícil, né? Então, algumas pessoas tiveram restrição e privação, outras pessoas tiveram só restrição. Restrição de liberdade, restrição de poder se deslocar, de poder, restrição de lazer. Tinham dinheiro, mas não tinham o direito, nem podiam sair nas ruas, porque os bares estavam fechados, os restaurantes estavam fechados. Então, nós tivemos restrição de movimento, de lazer. De uma forma ou de outra, isso afeta todo o nosso mecanismo psíquico e vai reverberar no corpo físico também. Então, quando as coisas começam a arrefecer, a esfriar um pouco e aquela privação começa a se afrouxar um pouco, a se alargar, vem algo que empurra e impulsiona a gente de uma polaridade de privação e restrição para eu quero tudo, eu não vou admitir agora não fazer o que eu quero, e só vou fazer o que eu quero. Isso é normal. Isso é normal. Porque a gente saiu de uma privação, de uma restrição, de uma não permissão, para uma volta à permissão. E aí, essa é a hora da gente parar e dizer, mas calma aí. Calma aí. Calma aí. Vou fazer esse trâmite com um pouco mais de suavidade. Eu posso, eu começo a poder. Mas eu posso experimentar esse caminho sem que eu saia desse polo de privação absoluta e vá para um polo de permissividade total. Porque isso também vai me trazer dor e sofrimento. Isso vai me trazer inquietação. Isso vai me trazer angústia. Então, vamos tentar modular esse caminho. Ontem eu participei de uma aula online com uma pessoa queridíssima, né, que eu adorei, falando sobre a prática da meditação da compaixão. E ele citou que existe um estudo, uma pesquisa, acho que, se não me engano, nos Estados Unidos, em que um número expressivo de pessoas que ganham na loteria deprimem depois. Algumas deprimem ao ponto de suicidar-se. Porque é a fantasia da alegria absoluta, da felicidade total, você sair de uma vida de privação financeira, que muitas pessoas vivem, porque a privação não é absoluta, ela é relativa. O que é privação para mim não é para você, mas privação existe para todo mundo, até para o rico, que queria ser bilionário. Então, sai de uma vida de privação e vai para uma vida de permissão. Eu posso tudo. E aí que começam os questionamentos. Mas eu posso tudo? Que tudo é esse que eu posso? O que é que o dinheiro compra? Número 2, e os afetos? As pessoas que estão se aproximando de mim estão porque agora eu sou milionário ou porque gostam de mim? Não, é só interesse. Você começa a esvaziar-se da possibilidade de fazer amigos, porque o amigo, na concepção de quem está milionário, está querendo dinheiro. Tem sempre uma intenção por trás daquela aproximação. E aí, o que você podia, que era o seu sonho de consumo, que agora você pode, que gozo lhe traz, se você pode. E quando a gente projeta esses desejos, unicamente essas satisfações em coisas que estão lá fora e não dentro de nós estamos sujeitos, certamente, a essa sensação de mas eu posso perder também, porque está fora, não está em mim. As coisas que eu conquisto em mim, paciência, tranquilidade, habilidade de meditar, indulgência, ninguém vai me roubar, porque são minhas, estão no âmbito, né,
preservado da minha natureza espiritual, da minha natureza psíquica. Mas tudo que eu conquisto fora de mim é perecível. Pode ser furtado, porque, na verdade, não me pertence. Eu paguei para usar. Assim é com carro, assim é com casa. Pode ter um incêndio e tudo vai pelos ares, né? Eu posso ter minha casa invadida e ter as coisas que eu comprei subtraídas. Pode ter uma enchente. Nós vimos aí nessas enchentes. As pessoas perderam tudo. Então, tudo que está lá fora é perecível. Pode acabar-se a qualquer momento. Pode finalizar o seu processo a qualquer momento. Ou por subtração, ou por desgaste natural, ou por algum evento excepcional. Mas as conquistas minhas, inerentes à minha alma, à minha experiência espiritual, essas não. Então, o caminho do meio é o caminho da prudência, é o caminho da previdência, é o caminho da moderação em tudo, no que eu como, no que eu bebo, no que eu penso, no que eu falo, no que eu sinto, no que eu faço. É a capacidade do desenvolver o autoconhecimento, onde você está o tempo todo dizendo assim, veja só, isso é meu ou é do outro? Respira aí um pouco, porque eu não vou resolver a vida de todo mundo. Mas eu posso orar por todo mundo, para que cada um encontre a sua pedra filosofal e faça um caminho mais suave. Jesus nos deu esse exemplo. Siddhartha Gautama, o Buda, nos deu esse exemplo da moderação. Jesus tinha uma vida simplérrima, mas Jesus sentava, dividia o pão, né? Se alimentava, conversava, brincava, jejuava. Eu tenho certeza que Jesus foi leve em todos os aspectos, em moderação. Não me parece Jesus ter sido um mestre austero, chato, fechado. Não. Sempre que eu penso em Jesus, eu penso nele rindo e recepcionando crianças e idosos e dizendo assim, está tudo bem. Se você fez isso equivocadamente, vai, não faz mais não. Mas, sabe, sem culpa. Para mim, Jesus é o mestre de maior leveza que existe. E que nós possamos entender a mensagem de Jesus nessa grandiosidade que ele traz, de leveza, sabe? E de caminho do meio. Que Jesus nos abençoe, ele nos abençoe. E que possamos encontrar essa linha tênue entre as polaridades, mas que nos traz um senso de que, ok, estamos cumprindo a nossa jornada. Mesmo que saibamos que, eventualmente, pendularemos, isso é absolutamente normal, para um lado ou para o outro, nós saberemos respirar e fazer de volta, com gentileza conosco e com o próximo, o caminho para o meio. Que Deus nos abençoe e que nos traga muita paz e muita sabedoria. Vamos trazer as mãos de novo unidas em pranam. Vamos inspirar. E vamos encerrar o nosso encontro dessa noite agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Siddhartha Gautama, o Buda, por essa experiência, por essa história que pode nos trazer mais clareza acerca do caminho da moderação. Agradecer também a todos os amigos espirituais, agradecer a todos, aos nossos amigos, parentes, todos que cruzaram o nosso caminho, porque certamente estão trazendo uma experiência única para o nosso aprendizado pessoal. Agradecendo a Deus e pedindo do fundo dos nossos corações que haja paz no planeta, que haja paz nesse planeta, que haja paz nesse planeta. Deus nos abençoe. Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. E até o nosso próximo encontro. Até lá.